137. O tema dessa mensagem é tangedores, tempo da angústia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. A sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Salmo 137. Nós vamos ler versículo 1 ao 6. Pode pôr NVI, por favor. Ok. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas armas. Ali os nossos captores, aqueles que nos prenderam, pediam canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, e que grude a língua ao céu da minha boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Amém? Esse salmo foi escrito, alguns sugerem, está escrito que o salmo é de Davi, mas alguns teólogos sugerem que foi escrito pelo profeta Jeremias, aquele profeta conhecido também como profeta chorão, Lamentações de Jeremias. E esse salmo foi escrito 600 anos antes de Cristo, e está dentro da época de Jeremias. Jeremias, na verdade, isso aconteceu 600 anos antes de Cristo, e Jeremias viveu 470 anos antes de Cristo. Então, provavelmente, muitos creem que ele registrou e escreveu isso, esse texto. Esse salmo, o salmo é um livro poético. Você que estuda teologia, já estudou? A Bíblia é dividida em livros proféticos, em várias ordens, e o salmo é um livro poético, porque são poesia, são canções em forma de poesias, com exceção deste salmo, que é um salmo histórico. Preste atenção, olha aqui para mim, olha aqui, deixa as crianças que os pais vão cuidar delas, olha aqui para mim, preste atenção na palavra, por favor. O salmo é um livro poético, com exceção deste salmo, que é um livro que se tornou um salmo histórico, por conta de contar um dado histórico, né? E os salmos também não foram escritos em ordem cronológica. Isso significa que ele sendo o Salmo 136, não quer dizer que o que aconteceu aqui aconteceu antes do 137 e 138. Por exemplo, nós vamos ler no final da mensagem o Salmo 126. O Salmo 126 veio antes do Salmo 136, porém aconteceu depois do Salmo 136. Quantos estão entendendo? Então os salmos não estão escritos em ordem cronológica, em tempo cronológico. Eu estou explicando isso para você entender a mensagem. A nação de Israel, por várias vezes ela se tornou escrava. Isso era como forma de castigo, porque Deus prometeu para Israel que ela seria uma nação. Nada mais, nada menos que Deus prometeu a Abraão que da família dele uma nação ia nascer. Para que se exista uma nação é necessário o quê? Pessoas e terras. Deus falou: olha, do fruto do ventre da sua mulher vão nascer tantos filhos, e dos filhos deles vão se multiplicar rapidamente tantos filhos, que vocês serão uma nação, e eu vou dar uma terra grande para vocês poderem se tornar uma nação. Qual era o intuito de Deus fazer a partir de Abraão uma nação? Para que a nação de Israel fosse modelo para todas as nações da terra. Quando as nações da terra conhecessem a nação de Israel, e iriam ver ali na cultura deles implícita
o Deus de Israel como o único Deus e os seus preceitos. Então você pode olhar a Grécia. Antigamente a Grécia era conhecida como lugar do quê? Da razão, onde tinha livres pensadores. Hoje em dia a Grécia é conhecida como o quê? Depois de um tempo a Grécia foi conhecida pelo esporte. Lá começou as Olimpíadas. E hoje, a Grécia é conhecida por alguma dessas duas características? Não, ninguém nem fala nisso mais. Roma era conhecido como o quê? Um império que governou o mundo, criou armas, né? César foi um grande imperador de Roma. César, ele, quando queria matar as crianças, na época que tinha a profecia do Messias, ele mandou matar todos os primogênitos que nasceram naquela época. Então os soldados vinham, a mulher ficava em pé, ele com a espada abria o abdômen e arrancava o bebê. Daí que nasceu o quê? Cesariana. A cesariana vem de César, que era essa cirurgia. Ele pegava a espada, abria e arrancava o bebê, para matar o bebê. Então Roma teve vários avanços tecnológicos, até na medicina, em armas de guerra. Quando a Bíblia fala legião, quando Jesus fala é uma legião de demônios, essa expressão legião não veio primeiramente para uma questão espiritual, demônios, veio para uma estratégia de guerra dos soldados romanos. A legião era completa por mais de 1000 homens, e cada um desses soldados eram divididos em baterias, cada um tinha uma função de ataque e de defesa. Então era um exército imbatível. Então Jesus usou essa expressão, a legião de demônios, mas na verdade a legião foi uma estratégia de guerra criada pelos romanos. Hoje ninguém vê mais Roma dessa forma. Ninguém vê Roma como um lugar de guerra ou estratégia de guerra. Perdeu a sua cultura, perdeu a sua essência. Com o tempo foi esquecida. De geração em geração que foi passando, foi esquecida. Hoje só vai lá e vê os monumentos. Virou algo histórico. Ok? Quantos estão me entendendo? Hoje, se você for falar da Itália, que é a antiga Roma, né? É conhecido pelo quê? Pela culinária. Não tem nem nada a ver com a Roma da Bíblia antiga. Por que você está falando isso, Diego? Porque todas essas grandes nações, o Egito era lembrado pelo quê? Pirâmides, faraó. Hoje tem faraó no Egito? Tem cultura faraônica no Egito? Não tem. Não tem nada a ver com o passado. Israel é a única nação dessas antigas da terra que continua com as suas mesmas culturas. Então você entende hoje por que Deus escolheu Israel para ser uma nação e falar essa nação, o modelo dela, a constituição dela, a cultura dela vai ser tudo pautada na Bíblia, na palavra, para que todas as outras nações com outras culturas, até culturas que ficaram ultrapassadas, possam olhar para Israel e ver o quê? Não, lá é diferente. Você pode pegar, eu não sei se você já observou isso, um mapa. Todas as nações ali no Oriente Médio em volta de Israel foram bombardeadas, estão sofrendo guerra, estão passando crise social, econômica, guerra civil ao redor de Israel. Israel é desse tamanho. E Israel não tem isso. Israel não é bombardeada, Israel não tem seus prédios destruídos, não vive em miséria, não vive em guerra civil. Por quê? Ela foi abençoada por Deus. Na cultura de Israel está implícito o quê? Servir a Deus, obedecer os mandamentos de Deus, para que servisse de exemplo a todas as nações da terra. Então Israel continua sendo o mesmo Israel da Bíblia. Por quê? Porque de geração em geração eles passaram isso, fizeram isso muito bem e têm feito isso muito bem. E então todo mundo pode olhar e falar: esse é o Deus de Israel. Também pode ser o Deus das outras nações, pode ser o Deus do Brasil. O Deus de Israel seja o nosso Deus, seja o Deus do Brasil, seja o Deus da nossa casa. Então, Diego, mas como que eles conseguiram manter essa cultura? O preço foi muito alto. Por quê? Todas as vezes que alguma nação estrangeira se aproximava de Israel, então queria introduzir a cultura deles, e todas as vezes que Israel permitia isso, então, por exemplo, um israelense não podia casar com uma mulher de outra nação, para não entrar a cultura de outras nações, culturas pagãs. Então, todas as vezes que eles esqueciam um pouco de lado os mandamentos e se misturavam, e
permitiam que culturas pagãs, culturas que não são de Deus, entrassem dentro da realidade de Israel, Deus castigava Israel. Deus permitia que Israel fosse castigado. Quantos estão me entendendo? Para que Israel não se desviasse dos propósitos de Deus, para que Israel não se desviasse da cultura de Deus. Como é que chama as nossas reuniões na igreja? Culto. Vamos ao culto. Você sabia que a palavra culto vem da palavra culture, que significa cultura? Quantos não sabiam disso? Levanta a mão. Quantos sabiam? Levanta a mão. Quantos não é nem uma coisa nem outra, porque não levantou a mão nenhuma das duas vezes? Levanta a mão. Quem está aqui, está escutando o que eu estou falando? Levanta a mão. Então, a palavra culto vem da palavra culture no grego, que significa culto. Culto tem a ver com cultura. Então, quando Deus, tem a ver também com a palavra cultivar. Quando Deus fala para Adão: olha, essa terra eu te dei para você cultivar ela. Ali a mesma palavra tem a ver cultura, tem a ver culto. São as três palavras, é uma coisa só. O que Deus está querendo falar para Adão? Quando você trabalhar nessa terra, quando você cuidar da terra, quando você for fazer esse serviço, você está prestando um culto para mim, quando você se faz da forma correta. Por que naquela época a terra não agrediu o homem? Adão podia trabalhar descalço, nenhuma formiga picava o pé dele, nenhum espinho entrava no pé dele. Por quê? Ele tratava a terra com respeito e a terra devolvia isso. Por que hoje a terra tem tanta coisa? Tem tempestade, tem terremoto, tem essas coisas todas. A terra foi ferida por causa do pecado, porque o homem não glorifica mais a Deus na sua atitude. Cultuar a Deus não é somente você vir num culto, ficar sentado ouvindo a palavra e ir embora, não. Cultuar significa glorificar a Deus na sua atitude. Então, quando você está no seu trabalho trabalhando, você tem que prestar culto para Deus lá. Você tem que ser o melhor funcionário lá da sua empresa. Você não pode chegar atrasado, não pode faltar, não pode discutir com o seu chefe. Isso é bíblico. Não, que eu sirva a Deus, esse cara é do Satanás, que ele é espírita, Deus vai me honrar aqui. Não vai, você não está glorificando a Deus com essa atitude. Você não está. A Bíblia fala que Daniel trabalhou dentro do palácio na Babilônia, de Nabucodonosor, e ele era melhor em tudo que ele fazia, era melhor que os outros. Então primeiro ele chamou a atenção porque ele era melhor no que ele fazia, nas habilidades dele. E depois que eles começaram a observar as habilidades dele, começaram a observar que no terraço dele, 3 vezes ao dia, ele ajoelhava e orava em direção a Israel. Ele estava na Babilônia e orava virado em direção a Israel. Então primeiro eles observaram o quê? As suas habilidades, o seu profissionalismo, a sua capacidade. E depois observaram o quê? Que por trás disso havia um Deus na vida. Esse que é o nosso erro, porque primeiro a gente quer dar carteirada de crente nos outros. Não, pode vender para mim que eu sou crente. Se alguém falar isso para você, não venda para ela. Eu estou te falando como você passou, porque ela não vai pagar. Ela tá escondendo, é sem vergonha, está escondendo atrás da religião dela. Primeiro você mostra o seu caráter, você mostra suas atitudes, e depois as pessoas veem por trás disso o Deus que está na sua vida. As pessoas veem como você trata sua esposa, seu marido, seus filhos, e depois vão ver qual o Deus que está na sua vida. Como é que você trata o carteiro? Como é que você trata aquela menina que fica ali fazendo estágio, coitadinha? Porque ainda não está em fase de arrumar um emprego, está tentando um dinheirinho para entrar na faculdade, ali no banco, toda perdidinha. E você está tão ansioso porque quer tirar o dinheiro do caixa rápido, não sabe que é burro, não sabe fazer depósito porque é burro, fica todo perdido e fica nervoso com a menininha. Não, porque esse banco não está com nada, né? Aí as pessoas vão olhar. Aí depois você está aqui na igreja cultuando, a menininha está aqui. E aí? Quantos estão entendendo? Então nós temos que ter sabedoria, irmãos. Como é que você trata o frentista que abastece seu carro toda vez que você para? Você já imaginou toda vez que você parasse o seu carro, falasse: Deus te abençoe, muito obrigado porque você abasteceu meu carro. O frentista olhar para você: mas que esse cara é? Ele é louco. Quem está entendendo? Bom dia, boa tarde. Isso faz parte, irmão, do culto. Cultuar não é com uma roupa de crente, vou para a igreja, não, agora eu vou cultuar a Deus. Não. Culto é no seu trabalho, é tudo que você faz. Eu fico muito chateado quando vem os crentes com aqueles papos para mim: não, porque eu tô passando muita luta no meu serviço, tô orando para ver se eu saio de lá. Ué, você tá achando o quê? Você tá lá justamente para passar por luta e por vencer.
Só você pode passar por essas lutas e vencer. Sabe por quê? Porque só você pode vencer essas lutas. Porque o Deus vitorioso está com você, não está com eles. E quando você vencer, não é seu nome que vai ser glorificado, é o nome de Deus que vai ser glorificado em você. Pastor, mas eu estou passando perseguição no meu trabalho. Glória a Deus. Por quê? Porque se fosse o ímpio, ele não ia dar conta de passar perseguição. Você dá, porque você tem Deus. Aí eu fico vendo aquele tanto de crente toda hora sai de emprego em emprego e vivendo de salário de desemprego. Isso aí Deus não glorifica, não é glorificar na tua vida, querido. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas Deus está mandando falar. Sabe por que hoje eu sou pastor e vivo integral? Porque eu sempre trabalhei. Eu pego minha carteira de trabalho e trago aqui para vocês verem. Minha esposa testemunha. Nunca, sabe o que é nunca? Nunca fui mandado embora de nenhum emprego. Eu trabalho com carteira registrada desde os 14 anos de idade. Eu tenho mais de 14 anos de registro de carteira. Nunca, escuta, eu vou falar de novo. Nunca eu fui despedido de um emprego. Todas as vezes que eu pedi para sair, falaram: mas você é um excelente funcionário, você não chega atrasado, sempre que pode você está nas horas extras, você trata bem as pessoas aqui, você é querido pelas pessoas. Agora faz uma análise da sua vida. Você saiu bem da onde você trabalhava? Você talvez era bem sucedido lá no seu trabalho? Pensa nisso. Eu estou falando isso porque às vezes a gente mistura as coisas espirituais. Mas o meu patrão não é crente. A Bíblia fala que todo servo deve honrar o seu Senhor, porque Deus o constituiu sobre você. Sabe por que o Brasil não é abençoado? É uma nação muito irreverente. As pessoas não respeitam ninguém. Nós precisamos honrar pai e mãe. Posso ouvir amém? Precisamos respeitar os mais velhos. Precisamos respeitar todas as autoridades constituídas por Deus. Nós temos vários policiais aqui na igreja. Mas tem policial bandido que bate na mulher, corrupto, tem um monte. Mas os que estão aqui com ele são tudo homem de Deus. Então não fala mal de polícia, não. Tá tendo violência na cidade porque eles só fazem blitz. Tudo a gente reclama. Aí, quando tá fazendo blitz, você é o primeiro a mandar mensagem pro irmão: irmão, não passa na rua tal não, porque tá tendo blitz lá. Você é o primeiro você é o primeiro errado, porque seu pneu tá careca. Não, irmão, tem que deixar o irmão passar, tem que deixar prender o carro dele. Pastor, o que é isso? Para ele tomar jeito e pôr um pneu novo no carro dele, não pôr a família dele em risco e a família dos outros em risco. Quem está entendendo? Pastor, mas não tem condição. Tem sim. Quem assume o compromisso de ter um carro tem que ter condição para pôr pneu, tem que ter condição de andar com o documento em dia. Eu falo para as pessoas aqui: pastor, já falaram, não estou falando nome, eu posso ir tal horário, que tal horário não deve ter blitz, eu estou com o documento atrasado. Eu falei: não vem não, eu não quero ser omisso no seu pecado não. Vem de ônibus, deixa o teu carro lá na garagem lá. Quantos estão entendendo? Você fala mal de polícia, mas você, irmão, faz tudo errado. Você anda sem cinto. Aí na hora que está vendo a blitz, põe cinto os meninos aí, dá um cutucão na mulher, a mulher coitada quase quebra a coluna virando por cima do menino. Você está errado, irmão. Você está errado. É você que está errado. Eu ando com o meu documento certo, eu ando com o cinto. Quando os meus filhos olham para trás e dizem: eu dou uma dura neles. Eu ando certo, irmão. Eu não sou perfeito, mas eu procuro andar certo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A gente reclama do país ser corrupto, mas nós somos corruptos. É verdade ou não é? Mas eu não roubo, pastor. Mas você não usa cinto de segurança, você não coloca os pneus certinho no teu carro. Esses dias eu fui ver, meu pneu já está quase chegando na marca lá. Eu já fiquei todo preocupado. Eu tenho que trocar o pneu desse carro aqui. Por quê? Eu não gosto de andar errado. Minha esposa sabe, eu sou chato com isso daí. Chegou qualquer dinheiro na minha mão, primeira coisa, eu pago minhas contas. Porque quando eu fui alugar esse apartamento que eu moro, eu tive que queimar minha cara. E na hora que ele perguntou: o que você é? Eu falei: sou pastor. Eu não gosto de alugar para pastor não. O apartamento foi para mim. E por quê? Porque todo pastor que eu aluguei pagava o aluguel atrasado, deu problema para mim. Depois então eu faço um desafio para você: não vou ter avalista, porque a Bíblia fala que não é para ter avalista. E eu posso fazer um contrato com você e eu vou pagar o seu aluguel em dia. Meu aluguel vence dia 15, irmãos. Eu nunca paguei o meu aluguel dia 15, porque eu sempre pago adiantado. Porque Deus, Ele é poderoso.
Deus, Ele tem suprido para que o nome dele seja glorificado na minha vida. Ah, não é porque você tem dinheiro. Não, não tem dinheiro não. É porque eu me dispus a fazer a coisa certa. Então Deus dá o recurso. Entenda isso. Quando você se dispõe a fazer o que é correto, Deus vai dar uma condição. Eu vou lá, pago aluguel em dia. Crente não pode viver com aluguel atrasado. Crente não pode viver com cartão de crédito atrasado. Ah, mas não dou conta. Então liquida a dívida e devolve o cartão. Não tenha cartão de crédito. Quantos estão entendendo? Nós temos que glorificar Deus com a nossa vida. É o que Deus está falando para Israel. Sejam vocês uma bênção. Aí o que Israel fez? Começou a desobedecer a Deus. Aí o que Deus fez? Uniu Israel. Deixou que ela fosse escrava. Naquela época não existia democracia. Aí eu gostei desse reino aqui. Eu quero ele para mim. Vamos guerrear lá, eu quero tomar esse reino para mim. Era assim. Era a lei do mais forte. Tinha que se defender o reino que você tinha. Israel constantemente era desejada por outras nações. Então, todas as vezes que Deus estava com Israel, ela vencia a guerra. Mas todas as vezes que Deus tirava a mão, Israel perdia. E Deus fazia isso para dar um ensino para Israel, para educar Israel e mostrar: você não pode sair da minha presença. Você não pode permitir que outras culturas entrem. Sabe por que muitas vezes você está passando por luta? Porque você está negociando o inegociável. Você está negociando aquilo que não é para ser negociado. Quem está me entendendo? Você está negociando, irmãos, a educação dos seus filhos. Você está negociando princípios da palavra. Engraçado que a escola está proibido de falar de Deus, está proibido de levar uma Bíblia, está proibido de ter o dia do pai e da mãe, mas tem o dia do Halloween, que envolve feitiçaria. E nós temos que nos posicionar diante disso. Ah, mas o meu filho vai ter que ir, porque senão ele vai ser rejeitado. Ensine o seu filho a ter caráter. Ensine o seu filho a ser forte. Fala: filho, você ama Jesus, você não vai nessa festa. E se os seus amiguinhos não gostar de você por causa disso, você vai ser forte. Jesus gosta de você. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ter caráter. Nós estamos ensinando nossos filhos a ter caráter ou serem aceitos? Porque aquele que é aceito, ele se vende. Quem está entendendo? Meus filhos não participam dessas coisas, irmãos. E eles são discriminados na escola. Muito. E quando eles chegam lá chorando, falaram isso de mim, falaram aquilo. Você tem Jesus, você pode suportar por isso. Você tem a gente, vamos orar com você. Você pode suportar a rejeição. Nessa idade tem criança que tira a própria vida porque não suporta a rejeição. Mas o filho do crente pode sofrer rejeição e suportar, porque ele tem Jesus. Jesus foi rejeitado e soube passar por isso. Nós não podemos criar crianças fracas. Não, papai vai te dar quietinho, por favor. Não, eu vou dar uma lambada no teu lombo. Você vai parar de chorar agora. Você vai me respeitar. Você vai me respeitar. Eu sou teu pai, eu sou tua mãe. Você vai me respeitar. Eu vejo hoje crianças dominando seus pais. Estão negociando o inegociável. Seu filho tem que te respeitar. Eu não sou a favor de espancar filho não, mas seu filho tem que te respeitar. Se for necessário dar umas palmadas, dá umas palmadas. Se for necessário levar no cantinho, conversar, conversa. Seu filho não pode te dominar não. Você foi colocado para ter governo sobre o seu filho. Mulher que a gente vê falando mal do marido. Eu estava cortando o cabelo ontem. Aí o rapaz estava cortando meu cabelo, coitado. Ele falou: nosso salão está cheio de gente aqui hoje. Eu falei: glória a Deus, Deus está te abençoando, mandando bastante gente. Glória a Deus. Aí chegou uma marmita para ele, que ele tinha encomendado. Ele falou: depois eu como, porque já tem um tanto de gente para me cortar aqui o cabelo, não tem como eu comer agora. Aí daqui a pouco chegou a mulher dele. A mulher dele, irmãos, ela ficou lá uns 10 minutos, ela só arrebentou com ele os 10 minutos que ela ficou lá. Eu pensei: que mulher miserável. Se fosse minha mulher, eu tinha batido nela já. Que raiva dessa mulher. Aí a mulher chegou: você já almoçou? Eles todos sem jeito assim: não almocei ainda. Você vive de luz, né? E começou a fazer piadinha dele. De certo ele é planta, ele vive de luz. Depois fica fazendo gracinha lá em casa, falando que tá passando mal, e não sei o que, e tal. E enchendo a paciência do cara. E ele com a navalha cortando meu cabelo. Daqui a pouco ele vai dar uma navalhada na garganta dessa mulher. Depois dá uma navaiada na mulher, não sabe por quê. Tem uns que morrem. E ela só desvalorizando ele, eu vi que ele ficou sem jeito. Eu falei: ele é tola, não é sábia, não edifica a casa. O cara tá trabalhando o dia inteiro, vai chegar arrebentado em casa. Como
Como é que ele vai para casa dele hoje? Nossa, que vontade de ir no boteco tomar uma, me encarar com a mulher, porque eu não tenho prazer de ir para casa depois de uma dessa. Quantos estão entendendo? Aí logo depois chegou os amigos dele, vamos tomar uma cerveja hoje? E não sei o que, e jogando ele lá em cima. Olha como é que o diabo é. Ah, eu tô trabalhando hoje, mas depois, quem sabe, eu vou tomar uma cervejinha assim. Eu falei, olha aí o diabo, como é que é sujo. Mulher que não tem sabedoria. Em vez dela chegar, meu amor, meu docinho de coco, você já almoçou? Não! Oh, você quer que eu prepare alguma coisa para você? Oh, meu bem, isso é tão importante para mim. Não fique sem comer, que eu não quero ver você doente. Irmã, esse homem vai subir as paredes para você. Ele vai virar Homem-Aranha, vai escalar um prédio, vai trazer a lua, vai te dar a lua. Eu olhei para a mulher e falei, já não ajuda porque é feia que dói. Ainda é chata. Irmão, ainda bem que eu não casei com mulher assim, senão eu não ia aguentar não. Eu não ia aguentar, sério. Mulher não aguenta, irmão. Aí eu olhei e falei, se Deus me livre, glória a Deus. E a mulher só arrebentando com ele, foi embora. Eu olhei para ele e pensei, filho, grande a prova, tem que orar muito para você. Quantos estão entendendo? Não tem sabedoria. Nós temos negociado o que vem para negociar. Mulher, seja submissa ao teu marido. E não é só isso não. A Bíblia fala também que a mulher deve honrar o marido. Quantas mulheres eu vejo reclamando do marido? Aqui na igreja eu já vi. Reclamando do marido. Meu marido é isso, meu marido é aquilo. Profetiza sobre o vale do osso seco. Profetiza, fala que vai dar certo, fala que é uma bênção. Fala, você é bonitão demais. Aí ele é meio derrubado, ele vai até, né? Dá uma arrumada nele. Leva ele para cortar o cabelo diferente, pintar o cabelo de outro jeito, põe uma roupa diferente nele. Levanta o teu marido, faz ele se sentir especial. Marido, ame a sua esposa. Na hora que terminou de tomar o café, não seja um porco que deixa tudo na mesa. Levanta, leva a tua xícara para a pia, lava, tira a mesa. Amor, olha esse olhar dela assim. Hoje eu vou tirar. Quer ver uma palavra romântica, a mulher não consegue existir? Hoje eu vou lavar as louças para você. Ela vai ficar doidinha para você. Doidinha. Ai, esse é o homem que eu sempre quis. Amor, deixa eu tirar a mesa. Ela vai falar, nossa, que coisa de louco que esse homem é. Na hora que ela estiver cozinhando no fogão, não chega assim, a massa está pronta, está com fome. Chega devagarzinho, sem ela perceber, dá uma fungada nela e fala assim, você está precisando de ajuda? Aí você passa as mãos entre o corpo por trás assim e fala assim, posso te dar uma mãozinha? Tô te ensinando. De graça, hein? Nossa, irmão, ela vai ficar doida. Você. É verdade. Lá em casa tá funcionando isso daí. É assim que você tem que fazer. Chega do nada. Dá uma fungada. Aí você já passa os braços em volta da cintura dela. Se for mais larga, não tem problema, irmão. Abre mais os braços para dar a volta. E fala assim, tá precisando de uma mãozinha? Rapaz, agora não, você chega lá, deita no sofá, eu quero isso, eu quero minha cueca, eu quero minha toalha, eu quero aquilo lá. Irmãos, nós temos que... Isso é a palavra de Deus, é culto. É culto isso que eu estou falando. Quem está entendendo? Eu estou falando isso porque ontem, sexta-feira, eu estava conversando com uma irmã que trabalha lá no prédio onde eu moro, ela limpa lá. Ela falou para mim, pastor, precisa orar pra gente, porque a esposa do nosso pastor, na nossa cidade, ela suicidou. Estava com depressão, eles tiveram um problema no casamento e ela suicidou. Chegaram em casa, estava enforcada numa corda. Enterraram hoje de manhã. Irmãos, eu estou vendo muita gente na igreja suicidando, inclusive pessoas se ligadas ao ministério pastoral. Por quê? Nós precisamos voltar para a cultura da palavra. Essa cultura de hoje em dia das novelas, essa cultura do mundo não pode entrar na nossa vida.
entrar no nosso meio. É o que Deus está fazendo com Israel. Israel então foi castigado. Não, vocês vão ter que ir lá para a Babilônia, virar escravo, para vocês dar valor nessa cultura que vocês não estão dando. Tanto que vocês querem se misturar, então vocês vão para a Babilônia. Quantos estão entendendo? Às vezes a gente está passando luta, não é o diabo, não é Deus que deixou uma Babilônia entrar na nossa vida. Babilônia vem de Babel, significa confusão. Quando Deus levou Israel para a Babilônia, está querendo dizer que ele levou Israel para a confusão. Lugar onde havia confusão. Era homem com homem, mulher com mulher, homem com um monte de mulher. Na hora que eles olharam aquilo, na hora que eu acho que o povo hebreu estava lá, e eles olharam para a mulher dele e falaram assim: olha, você era o menor dos meus problemas, vamos embora daqui. Ó, que saudade de Jerusalém, que saudade de Sião. Começou a ver aqueles filhos desobedientes xingando os pais, matando os seus irmãos. Ó, não, vamos voltar para Israel. Vamos valorizar a terra que Deus nos deu. Vamos valorizar a casa que Deus nos deu. Às vezes Deus precisa tirar algo de você para você valorizar isso. É verdade ou não é? Então a Bíblia fala que eles estavam tristes. A Bíblia fala que eles tinham harpas. Sabe harpa? Você sabia que o curso mais demorado é o curso para harpa? Eu não sei, mas leva muitos anos. São décadas. Então eles passavam essa cultura de adorar a Deus. Na verdade é isso que eu quero, a essência da palavra hoje. De geração para geração. O louvor a Deus. Louvar não está ligado somente à música. Está ligado ao seu ânimo. A primeira coisa que acontece com uma pessoa quando ela deixa de louvar a Deus, ela perde o ânimo. Ela começa a reclamar da vida. O povo de Israel no deserto murmurou: ah, mas lá a gente comia bem, aqui a gente come mal. Está perdendo o louvor, está tirando a glorificação de Deus. Ah, lá a gente tinha isso, aqui não tem. Começa a desejar aquilo que não tem. Começa a perder a gratidão pelo que tem. Uma alma insatisfeita, a Bíblia fala, que pisa até mesmo favo de mel. Naquela época não tinha açúcar, eles não compravam açúcar. O mel era utilizado para adocicar tudo. Então eles fazem essa comparação. Aquele que está satisfeito, ele pisa, quer dizer, ele não faz bom proveito do mel. Quantas vezes muitas vezes estamos insatisfeitos? Acordou hoje, estou insatisfeito com a minha esposa, estou insatisfeito com a minha vida, estou insatisfeito com o meu corpo, estou insatisfeito com tudo, com Deus. E a gente tem que tomar cuidado para isso, não nos tornar pessoas ingratas. E Deus então você vai cair na Babilônia, você aprender a dar valor no que você tem. Aí fala quando eles estavam na margem do rio. Muitos dizem que isso é quando eles estavam chegando na Babilônia, porque naquela época as cidades eram feitas perto dos rios. Tanto é que se você for em cidades pequenininhas, antigas, aqui em Minas Gerais, mas estão perto do rio, porque o rio é vida, né? Prontinho para as necessidades pessoais. Então, muitos dizem que quando eles estavam chegando ali naquela planície, na Babilônia, então eles pararam no rio para descansar antes de chegar na cidade, estavam sendo levados como escravos. A Bíblia fala que eles se assentaram na margem do rio. O que fala de margem de rio? De nível baixo. As margens dos rios são regiões baixas, níveis baixos. E a Bíblia fala que ali eles penduraram as suas harpas. Eles não estavam em pé quando pendurou a harpa, estavam sentados, porque os salgueiros são pequenos arbustos baixos que dão no deserto e tem os ramos estendidos para os lados. Então imagina a derrota deles. Eles não estavam nem em pé pendurando a harpa, eles estavam sentados, tirando a harpa das costas e pendurando. O que eles estavam querendo dizer? Nós não temos motivos para louvar a Deus. Nós não temos motivos para glorificar a Deus. São pessoas que, quando estão passando por um castigo, que Deus está penalizando, elas não entendem que isso é para trazer um aprendizado. Quem mandou elas para o cativeiro foi Deus. Deus permitiu que a Babilônia invadisse Judá e depois Jerusalém. A Babilônia, irmãos, é culpada do que hoje acontece na Israel, deles não ter medo. Por isso que tem o mundo das lamentações. Eles invadiram aquele espaço, eles tomaram a arca da aliança para eles rasgaram a honra de Israel naquela época. E tudo isso Deus permitiu para que Israel se voltasse para o seu Deus. Escute o que eu estou falando.
Então quando Deus permite que você caia na Babilônia, não é para você ficar amargurado com Deus, é para você reconhecer onde você errou. Não é para você achar culpados, é para você ser responsável. A primeira coisa que eles fizeram quando eles foram disciplinados por Deus foi o quê? Deixar de louvar a Deus. Muitas vezes Deus está nos disciplinando, em vez de nós falarmos: Deus, me perdoa, eu errei, o Senhor é benigno, tua benignidade dura para sempre. Ainda que eu não estou vendo a tua bondade, ainda que eu estou vendo o castigo, eu sei que o Senhor é benigno, eu sei que o Senhor está fazendo isso porque o Senhor quer meu bem. Eu errei. Não, mas muitas vezes nós fazemos o que? Começamos a murmurar: Deus ele não me curou, Deus não atendeu a minha oração, todo mundo Deus abençoa, menos eu. A gente começa a tirar a harpa e colocar no lugar lamúrias. Fala que eles penduraram as suas harpas no salgueiro. A harpa está falando de louvor, de adoração. A adoração sempre teve um papel importante para Israel, para o povo de Israel. A única vez na palavra que menciona que eles pararam de louvar foi nessa parte, foi nesse texto que eu li para vocês, quando eles ficaram escravos na Babilônia. Eles pararam de louvar. O louvor tinha um poder espiritual. Quando eles louvavam, eles atraíam a presença de Deus. É por isso que as pessoas tristes, elas louvam a tristeza dela. As pessoas depressivas gostam dos músicos depressivos. As pessoas, como é que chama aqueles que só vestem preto? Os góticos só ouvem músicas de góticos, porque eles dão louvor àquilo que eles enaltecem no louvor, aquilo que eles gostam. Então quando você ama a Deus, você louva a Deus. Você vai cantar no dia da adversidade: ainda que a figueira não floresça, nem acha fruto na videira, eu vou confiar no Senhor. Então você pode louvar nos dias maus. Você já está sendo disciplinado porque você falhou com Deus, e agora você deixa de louvar, você está sendo de novo reprovado. Então enche de murmuração, enche de lamúria, e então você pendura a chuteira, você pendura a adoração. Eu não estou falando para aqueles que são do louvor, não, estou falando para todos nós. Então quando você está louvando a Deus, você faz um almoço gostoso, não é verdade? Você limpa a casa com alegria, né, irmã? Você fala: nossa, eu vou fazer um pãozinho de queijo hoje à tarde para tomar um café. Mas quando você está amarga, você faz tudo com amargura, tudo fica ruim. É como se as lágrimas suas caíssem junto ali na comida e ficasse amargo, fel. É gosto do amargo. E o Senhor está nos alertando sobre isso. Nos próximos versículos eles dizem, versículo, acho que 3. Agora o 4, coloca o 4. Como poderíamos cantar ao Senhor numa terra estrangeira? Olha o que eles estão falando, eles estão colocando uma condição, falando assim: Deus, como nós vamos louvar o Senhor se nós estamos numa terra estrangeira? Sabe o que eles estão querendo dizer com isso? Deus, o Senhor prometeu lá para o nosso pai Abraão que o Senhor nos daria uma terra, que o Senhor nos daria uma nação. Agora nós estamos numa terra estrangeira, não está certo isso. Como nós vamos te louvar? Eles estão errados, porque eles estão numa terra estrangeira por causa da desobediência deles. Por que você não está vivendo a promessa de Deus? Por conta da sua desobediência, da sua independência de Deus. E aí você fala: eu não vou te louvar, eu não estou sendo abençoado. Próximo versículo, ele fala: ainda que a minha mão direita definhe. Olha a oração de quem é amargo. Ainda que a minha mão direita se definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, e que a língua me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Ele está fazendo uma oração de ameaça para Deus. Quando a gente está magoado com Deus, a gente ora com ameaça. A gente é tão infantil que a gente acha que a nossa ameaça vai mover Deus. Então ele está falando: olha Deus, se eu não valorizar Jerusalém, a nação que o Senhor me deu, que a minha mão direita se definhe. Por que ele está falando de definhar a mão? Porque se a mão definhar, não tem como tocar mais ar. Ele falou: ainda que a minha língua grude no céu da boca. O que ele está falando? Eu não consiga mais dar louvor. Ele está fazendo aquela oração de ameaça. Quem já fez essa oração de ameaça? Quem já fez? Sinceramente, eu já fiz. Deus, né? Tudo bem, se acontecer isso comigo, acontecer aquilo, né? Não tem problema. A gente começa a dar fim para as coisas.
A oração de ameaça é aquela oração que dá fim para as coisas. Quem dá fim para as coisas é Deus, irmão. Não é o diabo, não é você, não é o médico, não é a circunstância, é Deus. O médico fala, não tem jeito, Deus, a última palavra é de Deus. Você fala, não tem jeito, a última palavra é de Deus. Meu casamento não tem jeito, a última palavra é de Deus. Você não sabe de nada. Não tome decisões definitivas quando você estiver baseado em emoções temporárias. A gente pega um momento temporário emocional e libera palavras definitivas para a nossa vida, palavras de fim. Eles estão falando, olha, que a minha língua se grude no céu da boca se eu não me lembrar de Jerusalém. O que ele está querendo dizer? Nós não valorizamos o que nós tínhamos e agora nós estamos aqui lamentando. Então, em vez de eles orassem, Deus, me perdoa, porque quando eu estava em Jerusalém, eu não valorizei. Me perdoa porque eu não guardei os preceitos do Senhor. Eu não valorizei a cultura que o Senhor deixou para mim. Eu não valorizei os princípios morais que o Senhor deixou para mim. Em vez de ele ser honesto com Deus e assumir, como é que eles estão orando? Se eu não valorizar Jerusalém, que se grude o céu da minha boca, então. Que nunca mais eu cante. Que a minha mão então seque. Essas são orações de pessoas amarguradas com Deus. Quantos de nós já fizemos orações assim? Quantos? E Deus está ensinando para a gente, não faça isso. Vamos ver mais. O que mais que eles dizem? Aí ele fala, aí vem a amargura, né? Olha só, no verso 7. Lembra-te, Senhor, dos Edonitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Pois gritavam, arrasem-na até os alicerces. Uma oração de mágoa. Olha, lembra daqueles que nos entregaram os babilônicos, que incentivaram eles a destruir a Jerusalém. Quando a gente está magoado, a gente começa a falar para Deus, querer exigir o juízo de Deus na vida daqueles que nos prejudicaram. Os Edonitas, coloquei aqui, foi um povo que era parente do povo de Israel. Eles eram como primos. Deixa eu achar para mostrar para vocês. Obadias capítulo 1, versículo 10 e 15 fala disso. Obadias 1, 10 ao 15 fala, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Edonitas vem de onde? Edom. O povo de Edom era primo do povo de Israel. E aqui diz, verso 7, Obadias 1, versículo 7. Versículo 10 ao 15. Desculpa. Fala assim, por causa da violência e matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Está falando dos Edonitas. Está falando que o povo Edonita era um povo irmão do povo de Jacó. Jacó é filho de quem? De quem, irmãos? Abraão, Isaac, Jacó. Isaac é filho de quem? Abraão. Então, está falando da nação de Israel. Está falando que Edom é irmã de Israel. Ok? Quantos estão me entendendo? Por causa da violência e matança que você fez contra o seu irmão Israel. Por quê? Abraão, Isaac e Jacó. E essa família se tornou uma nação que chama Israel. Então eles estão falando, olha, vocês foram omissos. Vocês entregaram o povo de Israel para morrer nas mãos dos babilônicos. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Verso 11. No dia que você ficou por perto, quando estrangeiros, está falando de quem? Quem são os estrangeiros que foram a Jerusalém? Quem, irmãos? Fala alto. Mais alto. Vocês estão com medo de responder. Vamos lá. Quem que invadiu Israel que eu estou pregando aqui? A Babilônia. Então quem são os estrangeiros? Então vamos lá. Quando os estrangeiros babilônicos roubaram os bens, roubaram o quê? A arca, roubaram os instrumentos do templo, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Em vez de Edom se unir com Israel para defender Israel, ela fez o que? Se vendeu para os babilônios. Falou, ó, é lá que guarda o tesouro dele, é lá que guarda a arca da aliança, é lá que dá essas coisas. Entregou eles. Foi omisso, participou. Vamos lá. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão.
nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância, dia da sua aflição. 13. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes. Eles entregaram os que sobreviveram. Esse foi no cagueto, foi no X9. Olha lá o 15. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações, como você fez. Assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Obadias foi o que, irmãos? Um profeta. Ele está falando isso na raiva com o povo de Edom? Sim ou não? Não, ele está o quê? Profetizando o que Deus mandou. Olha, vocês fizeram isso com o povo de Israel, eu estou profetizando, vai acontecer isso com vocês. Agora voltando no versículo 7 de Salmo 137, quando eles estão orando, eles não estão orando como profetas, eles estão orando com mágoa. Eles estão falando, lembra-te, Senhor, dos Edonitas. Os Edonitas que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Quem está entendendo a minha explicação? Estão falando, Deus, lembra deles, castiga eles, viu? Estão com raiva. Sabe quando a gente ora por alguém que nos perseguiu? Deus, lembra daquela pessoa. Aí você fica olhando para ver se a vida dela está ferrada. Aí você fala, mas não está toda ferrada ainda. Deus não pesou a mão nela. Você sente satisfação quando aquele que te fez o mal, vive o mal. Isso faz com que o seu louvor cesse. Eu estou ensinando aqui você princípios que fazem com que o louvor, a alegria da tua vida rompa. Deus deu essa palavra para mim, para pregar para vocês, e veja que ela está encaixando com a palavra de quinta. Deus falou comigo, Diego, muita gente está perdendo a alegria. E a alegria, quando a alegria é roubada, a pessoa perde o desejo de louvar a Deus, de dizer coisas boas, de glorificar a Deus. Então, o povo de Israel perdeu a alegria. Por quê? Desistiu de louvar, sentou na beira do mar, do rio, colocou as harpas, falou, olha, se eu me esquecer de quem... da terra de Jerusalém, se eu me esquecer de Sião, que se grude a língua no meu lábio, que minha mão se seque, dizendo, olha, se eu sou uma pessoa que não reconheci o suficiente para Deus, o que era Jerusalém, então que eu não louve mais a Deus. É oraçãozinha de briguinha com Deus. Essa oraçãozinha não funciona. Oraçãozinha de briguinha infantil com Deus, de raivinha. Então eu não vou fazer mais nada para Deus. Então eu não quero saber de mais nada. Estou servindo a Deus, está dando tudo errado. Então, quem já viu isso? É essa oração. E agora eles oram o que também? Lembra, Senhor, dos Edonitas. Não esquece deles não. Lembra do que eles fizeram. Você acha que Deus esquece das coisas? Você acha que Deus não vê tudo? Você acha que Deus perdeu o controle das coisas? Veja só, Deus está tratando com Israel. E em todo o tempo Israel está apontando o terceiro, está apontando a outra pessoa. Meu irmão, quando Deus estiver tratando com você, é para você reconhecer o seu erro. É para na sua oração pedir perdão. É para você dizer, Deus, eu errei. Ninguém é culpado. Eu fui culpado. Eu não reconheci. Israel tinha que ter falado, eu não reconheci que o Senhor nos deu uma nação, que o Senhor nos deu prosperidade, que o Senhor nos deu uma direção clara de obedecer os preceitos do Senhor para sermos abençoados. E se não obedecêssemos, seria amaldiçoados. A vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E hoje nós somos escravos porque a culpa é nossa. Nós desviamos do propósito, nós desviamos do desejo de Deus, das culturas de Deus. Nós deixamos de cuidar das nossas esposas, nós deixamos de cuidar dos nossos filhos, nós como mulheres deixamos de honrar nossos maridos. E por isso eles foram procurar outras mulheres de outros arraial. Quem está entendendo? Em vez de eles assumirem, eles começam a responsabilizar os outros. É o que eu vejo dentro das igrejas hoje. Todo mundo querendo responsabilizar o outro, justificar. Eu detesto quando eu vou corrigir alguém, a pessoa já começa a justificar. Não, mas eu fiz isso por causa disso, não por causa daquilo. A pessoa que não se arrepende. É boa de argumento, é ruim de arrependimento. A mesma coisa é Deus. Aí esse povo parou de louvar porque ficou amargo. A amargura tira o louvor de Deus dos seus lábios, tira a alegria de louvar a Deus, tira a glória de Deus de você. Quantos estão entendendo? E você se torna triste. A amargura te paralisa. A Bíblia nos diz em Provérbios 13, versículo 12: a esperança que se tarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. O que está falando? Que quando a esperança é adiada, ela é atrasada, o coração fica doente. Deus prometeu o que para Israel? Uma terra.
E agora mais uma vez foi adiada a terra deles, a promessa, porque eles voltaram de novo a ser escravos. Agora o coração deles ficou o que, irmãos? Ficou o que? Doente. Por que ficou doente? Porque a promessa foi o que? Retardada, adiada. Agora, quem foi responsável pela promessa ter sido adiada? O próprio povo. Não Deus, o próprio povo. Quem é responsável porque a promessa foi adiada na tua vida mais uma vez? Quem foi responsável porque o teu ministério não fluiu mais uma vez? Quem foi responsável porque você perdeu a oportunidade de ministrar mais uma vez? Foi colocado para ficar no banco em disciplina mais uma vez? Foi exortado mais uma vez? Quem? Quem é responsável? Você. Você é responsável. Quantos estão entendendo? Então por isso que o teu coração está doente. A culpa não é de Deus, a culpa não é do pastor, a culpa não é da igreja. Você é o responsável. Você está começando a crescer em Deus. Você está vindo na igreja, está aprendendo um monte de coisa boa. Daqui a pouco você fala, dá uma derrapada. Aí dá mais uma, outra. Aí as promessas começam a ser adiadas na sua vida. Seu coração fica doente. Aí você começa a falar, não, a culpa é do pastor que não me ligou. A culpa é do fulano que não veio me visitar. A culpa é do ciclano que não se importou comigo. A culpa é desse, é daquele. Porque nós não sabemos reconhecer. As promessas têm sido adiadas na nossa vida por conta da nossa desobediência. Nossa, não vamos responsabilizar os outros. Não é porque você falou assim comigo, não é porque você fez aquilo para mim, ou porque você deixou de fazer aquilo. Sempre somos assim, desde Adão e Eva. Foi a mulher que o Senhor me deu. Deus está falando, eu estou tratando com você, filho. É eu e você. Não estou falando de Eva, estou falando de você, porque eu criei você primeiro. Eu dei a responsabilidade de você ensinar para ela que não era para comer da árvore. Então você que fracassou porque você ensinou errado. Se ela falhou, é porque você não ensinou direito. Se o teu filho falha, quem é responsável? Você. Se a tua mulher falha, quem é responsável? Você. Quem está entendendo? Porque a responsabilidade foi dada a você, pai, marido, homem, sacerdote. Então por isso que as promessas são adiadas. As pessoas estão doentes e só serão saradas quando elas voltarem e se perdoarem e pedir perdão para Deus. Então começou a cobrar dos edomitas. É o povo de Edom. A culpa é deles. Eles foram lá e falaram, olha, entra por esse portão, pega aqueles que estão escapando ali, olha, rouba os utensílios deles para ferir a vergonha deles. Como vocês sendo nossos irmãos, você comia na minha mesa, você era meu amigo, você me trai. Olha só, irmãos, o fato de nós não sabermos lidar com as traições, como que não faz mal? Irmão, você tem que saber lidar com a traição. Você ainda não entendeu que o mundo vai te trair? Você ainda não entendeu que as pessoas vão te enganar? Entenda isso de uma vez por todas. O único que te ama é Jesus. E por amor a Ele você vai amar todo o resto. Quantos estão entendendo? Então eles deixaram de louvar. Vamos pendurar a nossa harpa. Deixa para lá. Ah, eu não vou mais na igreja. Ah, vou arrumar um trabalho no horário que não vou no culto. Ah, não vou mais dar oferta, não vou dar mais dinheiro. Ah, não vou mais. Um monte de desculpa a gente dá. E apontando, ó, os edomitas estão lá ainda. Os edomitas estão fazendo tudo errado, o Senhor não fez nada. Lembra deles. Irmãos, não é uma falta de respeito orar assim para Deus. Deus lembra daquele povo lá que fez isso. Aí Deus olha, se Ele é tão misericordioso que Ele faz de conta que não escutou ele para mim. Você está tipo assim, duvidando da justiça de Deus, duvidando do caráter. É isso que Deus está me falando nesses dias. Quando eles ficaram na alma, eles deixaram de servir ao Senhor com alegria. E já não era de hoje que isso estava acontecendo. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 47. Olha o que a Bíblia diz. Quando eles estavam ainda saindo do Egito, no deserto, a palavra de Deus diz: uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, ao seu Deus, na época da prosperidade. No verso 26 fala o quê? Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. Ele está falando para aquela geração que andou no deserto. Vocês não vão entrar na terra da promessa, vão ficar dando volta no deserto. A promessa foi o quê? Adiada. Por quê? Deus é culpado? O
povo ficou murmurando: lá a gente comia carne no Egito, lá a gente era bem tratado, lá era assim, lá era assado, aqui nós tem que ficar andando no deserto, aqui tem que ficar comendo maná todo dia que cai do céu. Onde já se viu que desaforo Deus mandar comida do céu e todo dia mandar a mesma comida, e lá, e não sei o que. Aí Deus falou: o quê? Porque vocês perderam a alegria de me servir. Veja só, olha, que Deus não está procurando gente que fica trabalhando para ele que nem louco somente, não. Ele quer que a pessoa faça com alegria. Eu falo direto isso para os irmãos aqui, para os diáconos: se você estiver fazendo sem alegria, eu vou tirar você. Se o que você está fazendo estiver afetando você, tirando sua alegria, então eu vou tirar você. Ah, mas o povo não limpa as coisas, o povo joga as coisas no chão. Eu fiquei... Então você sai daqui. Tem que ser com alegria. Não estou entendendo. Você não pode deixar que o que você faz afete quem você é, porque Deus não aceita. Olha que Deus falou: vocês vão morrer no deserto e as aves vão comer os seus cadáveres. Vocês não vão ser enterrados. Aquela geração no deserto nem foi enterrada. Os cadáveres foram comidos pelas aves. E isso por quê, Diego? Só porque eles serviram a Deus sem alegria. Para Deus isso é um grande pecado. Olha o verso 27. O Senhor os castigará com úlceras e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não podem curar-se. As mesmas pragas que teve no Egito agora estavam sobre eles. Aí você pode ir na tua casa, tem várias maldições que Deus derrama sobre eles. E no versículo 47, por quê que eles foram castigados? Porque vocês não serviram com júbilo e alegria. Porque a pessoa que não tem alegria no coração, ela é ingrata, irmão, reclama de tudo, murmura. Perderam a alegria. Nossa, tem que ir no culto de novo. Ah, segunda-feira, avivamento. Ah, final de ano, culto de final de ano. Só vou porque eu não tenho dinheiro para viajar, senão não ia. Meu Deus, essa igreja é muito longe, podia ser mais perto, pelo amor de Deus. O pastor podia pregar menos. Nossa, acabou 11h30, tá bom demais. Fica lembrando do Egito. Lá era melhor. Lá o culto acabava no horário. Lá tinha salinha, lá tinha ar-condicionado, lá tinha monitor na salinha das crianças para você poder assistir o culto lá. Se você quiser colocar até no mute para não escutar o pastor, você põe, fica vendo, você vai falar que nem um bobo. Aí Deus fala: vocês não estão me servindo com alegria. Por causa disso, olha como é que Deus é. Vocês vão morrer. Deus é ruim? Não. Porque a falta de perdão é como o câncer, a Bíblia fala, que corrói, morre mesmo. Ela mata as pessoas. Existem muitas doenças renais, doenças cancerígenas, que são frutos de falta de perdão. Tem aqui várias pessoas da área de saúde que não me deixam mentir. É verdade ou não é? Decorrente de falta de perdão, de mágoa. Quantas pessoas, irmãos, eu já cuidei da minha família no leito de morte. Você perdoa fulano de tal? Não perdoa. Ele fez isso para mim. A minha avó, doente no hospital, lembrava de coisas que o meu avô fez quando ela era recém-casada com eles, irmão. Quando eu não era nem nascido, quando a minha mãe não era nem nascida. A minha sogra, antes de morrer, falou: liga aí para minha irmã. Aí eu pensei: tadinha, eu quero despedir dela. Ligou, xingou ela tudo quanto é nome. A velha tava doida, tava tomando remédio, tudo lá. Ficou pior, aí ela soltou. Ela sempre foi calminha e tal, soltou. Xingou a irmã dela tudo de palavrão. Sua pi, sua meh, tal. Por quê? Se tiver filmado aí, as parentes vão assistir. A sua mãe não vai poder reclamar mais, que ela estava com Jesus. Então, a minha sogra xingou ela, por quê? Porque em 1900, quando aconteceu essa história? Que a sua tia roubou a sua mãe. Você tinha quantos anos? 15 anos, faz tempo. Faz 22 anos. Falando isso, é 21 de novembro, aniversário dela, faz 37 anos. Então, 22 anos atrás, essa irmã da minha sogra roubou ela. Elas tinham uma loja junto e ela roubou minha sogra, literalmente. Se apoderou de forma indébita, né, dos bens. E a minha sogra ficou muito magoada com isso. 22 anos depois, na hora de morrer, ela lembrando disso: você me roubou, você isso e aquilo. Ela ficou 22 anos carregando isso.
Quantos estão entendendo? Ela precisava ela aceitou Jesus no final da vida dela, foi salva. Ela precisava carregar esse fardo? Não precisava. Esse fardo que você está carregando, lança fora. Joga fora, perdoa, irmão. Para de apontar os edomitas da sua vida e falar lá, aquele lá que me caguetou no emprego, por isso que eu fui mandado embora, aquele lá que me entregou, aquele lá que fez isso. Nós estamos apontando os edomitas. Deus lembra? Aí Deus está olhando. Você não entendeu aí. Estou tratando com você, eu e você. Quantos estão entendendo essa mensagem? Uma mensagem de cura. E aí o Senhor fala o que? Você perdeu sua alegria de me servir. Tem gente que perdeu a alegria no casamento, porque não perdoou o marido, porque fez alguma coisa lá atrás. Não perdoou a esposa, porque um dia falou algo, uma brincadeira, e falou uma coisa que ficou profundamente amargurado. É bem verdade, irmãos, que aquele que bate esquece, mas aquele que apanha não esquece. Mas precisa aprender a esquecer, precisa perdoar. Quantos estão entendendo? Então diz, uma vez que vocês não serviram com alegria, na época da prosperidade, vocês serão amaldiçoados. Vocês não vão receber a bênção. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos tanger a nossa harpa. Quantos querem pegar de volta a sua harpa e adorar o Senhor? A Bíblia nos diz, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, já estou acabando, tá? Verso 23, que Davi era ungido por Deus, e que ele pegava a sua harpa, e sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio, melhorava, e o espírito maligno o deixava. Quando você tem alegria, você vai libertar pessoas que são escravas de tristeza, são escravos de opressão maligna. Saul, ele, por causa do pecado dele, Deus permitia que o espírito maligno se apoderasse dele e atormentasse ele. Olha só, olha para mim. Só pode ser instrumento de cura aquele que é curado. Davi foi rejeitado pelos seus pais, e ele ia lá e tocava com alegria, com júbilo, e aquele homem era liberto. Agora depois, quando o homem ficava endemoniado, jogava lança em Davi. Imagina Davi, não, olha só, eu orei para ele, ele ficou liberto. Depois ele jogou lança em mim. Davi não podia ficar magoado, porque ele já estava com o coração cheio de louvor, de alegria, adorando a Deus. Ele perdoava aqueles que o traíam. Então essas pessoas são libertadores, são tangedores. Você vai entrar na vida das pessoas, você vai tanger louvor a elas, e elas serão libertas. Você vai olhar para a pessoa e falar bom dia, e a pessoa vai tomar um susto. Você vai abraçar alguém, ela vai ser liberta. Um abraço vai trazer cura, vai trazer libertação. Você vai falar para alguém, qualquer comércio que você for, olha, Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu tive um problema na minha internet esses dias, e aí é realmente uma coisa que me deixa muito nervoso, aquele negócio, e cai de novo, e aquele negócio. E eu falei, hoje eu vou ficar uma benção, hoje eu não vou xingar ninguém, hoje eu vou ficar na paz. E orei, e deu tudo certo. Eu no final falei, olha, eu quero agradecer vocês pelo atendimento de vocês, foi maravilhoso. Que Deus abençoe o final de semana de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa estar abençoando o trabalho de vocês. A mulher, nossa, muito obrigado. O Senhor também, que bênção, muito obrigado. Irmãos, nós temos que deixar, por onde passarmos, uma alegria de Deus, a presença de Deus, para marcar as vidas das pessoas que são amarguradas, que ainda não tiveram força para perdoar a elas mesmas e aos outros que fizeram mal. Nós não podemos chegar em alguém que está magoado e ser magoado, senão nós vamos juntar com eles junto, vamos pegar caco de telha e vamos nos coçar junto. Nós temos que chegar e falar, não, Jesus, Ele vai te curar. Eu fui também uma pessoa magoada e hoje eu estou livre, Ele vai também te libertar. Então você vai começar a tocar o tom da liberdade, o som do perdão, as pessoas vão ser libertas, os espíritos malignos vão sair. Deus quer te levantar como um tangedor. Lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. 2 Reis 3:11, olha o que diz. Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Versículo 15 e 16. 15 e 16. Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre... E ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale.
O povo estava passando por uma sequidão. Eles precisavam de uma direção de Deus. Como resolver isso? Traz o profeta. Aí o profeta precisava receber uma direção. Aí falou, traz um tangedor. O cara começou a tanger. Na hora que ele começou a tanger, o Espírito de Deus se apossou de Eliseu. Falou, olha, Deus já me revelou. Pega o vale, vão cavar vários poços, várias cisternas. Deus vai encher de água. A sequidão vai acabar. Irmão, só o louvor traz a palavra profética que quebra a sequidão. Só o louvor traz a palavra profética, o Espírito profético, que traz água sobre o sedento, que traz água onde não tem água. Amém? Então, Deus ele quer te encher de alegria, de louvor. Deus quer te levantar. O Espírito de Deus se apossou de Eliseu. O Espírito de Deus se apossou de Saul e o espírito maligno foi embora quando ele louvou. Ah, mas não sei tocar nenhum instrumento, Diego. Você sabe usar a sua boca como instrumento. Da sua boca não pode sair bênção e maldição, tem que sair bênção. Você tem que ser uma pessoa alegre. Você tem que ser uma pessoa de bem com a vida. Tem que ser uma pessoa feliz. A Bíblia diz no Salmo 126 que depois, quando eles são libertos do cativeiro, olha a mudança que houve. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, quer dizer, agora eles estão saindo da Babilônia. Como eu falei para você, não estava em ordem cronológica. Está no 126, mas o 126 aconteceu depois do 136. Quando o Senhor nos trouxe de volta para Sião, foi como um sonho. Olha só, eles estavam em Sião e não dava valor. Deus teve que tirar eles para quando eles voltarem falar o quê? Deus está nos levando de volta. É um sonho que está acontecendo, que está realizando. O sonho é o que? É o que você o quê? Aspira. Quando você sonha com algo é porque você deseja. Quer dizer, eles tiveram que ser escravos, tiveram que ser punidos para saber valorizar Sião, saber valorizar Israel, saber valorizar Jerusalém, saber valorizar o Deus de Israel. Quantas vezes Deus tem que nos tirar a nossa saúde para a gente dar valor? Você teve esses dias doente, é verdade ou não é? Você não conseguir fazer um xixi, você não conseguir tomar um banho sozinha. Aí você fala, nossa, obrigado, Senhor, porque eu posso ir no banheiro fazer xixi, eu posso tomar um banho, né? Sião é a cidade de Jerusalém. Sião simboliza o céu. Sião é onde está, presta atenção, Moriá. Sabe o que é Moriá? É o lugar onde Abraão foi levar Isaac para oferecer Isaac. Foi no Moriá. Moriá fica em Sião. E lá Deus proveu, deixando aquele animal para ele sacrificar o animal. E ali foi chamado o quê? De Jeová proveu, Deus que provê. Porque foi o local onde Deus proveu o animal, o cordeiro, para ser sacrificado para Deus no lugar de Isaac. Sião é onde foi construído o templo, no Monte Moriá. Então é um lugar muito sagrado para os judeus. Então quando eles estão falando, nós estamos voltando para Sião, nós estamos voltando para Moriá, nós estamos voltando para o lugar onde Deus provê tudo. Nós estamos voltando para o lugar onde Deus guarda e provê e guarda nossos filhos, poupa os nossos filhos. Nós estamos voltando para o lugar de adoração, porque é lá que o templo foi construído. Nós estamos voltando para o lugar aonde o céu se manifesta na terra. E estamos saindo da Babilônia. Estamos saindo o quê? Da confusão. Babilônia vem do quê? De Babel, que significa confusão, divisão, mistura. Deus ele fala que ele é o Deus de todas as nações. As nações vão se misturar, mas a cultura vai ser só uma, a cultura do céu. Não vai ter mais cultura brasileira, cultura afro, vai ser a cultura do céu. Quando a gente converte a Deus, não somos mais brasileiros, como o pastor Robert fala, nós somos do céu. Então Babilônia é confusão, é mistura, é tudo mistura. Pode casar com homem com homem? Pode. Pode casar mulher com mulher? Pode. Pode casar homem com várias mulheres? Pode. Pode o filho matar o outro irmão? Pode. Agora com Deus não. Não matarás, não darás falsos testemunhos contra teu irmão, não desejarás a mulher do teu próximo, não furtarás, honra o teu pai e tua mãe. E o povo agora, nós estamos desejando voltar para essas leis, nós estamos desejando voltar para esses princípios, porque Sião fala o que? Da provisão. Sião fala o que? Do céu. Só há uma possibilidade do céu vir para a terra. Quando? Quando existem princípios do céu na terra. Só existe uma possibilidade do céu descer na terra. Quando? Quando há princípios, leis do céu na terra. Isso atrai o céu para a terra. Quando a tua casa, você honra o teu marido, marido, você ama a tua esposa, os filhos respeitam os pais,
o céu desce na tua casa, a provisão desce na tua casa, a cura desce na tua casa, o céu desce na tua casa. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como... Quando que o céu vem para a terra? Quando a vontade de Deus é feita, tanto na terra quanto no céu. Por que nós perdemos essa vontade, essa disposição de fazer a vontade de Deus, de obedecer a lei dele? Por que nós perdemos o louvor? Foi o que aconteceu com Israel. Agora Israel está voltando, falando, não, agora nós estamos como quem sonha, nós estamos sonhando. Deus vai levar nós de volta. Deus vai nos levar à promessa. Deus vai derramar o Espírito dele sobre a igreja. A igreja vai ser a igreja de Atos, do princípio. Amém? A igreja da cura, do poder, dos milagres. Quem crê, diga amém. Verso 2. Então a nossa boca se encheu. Antes a boca dele estava cheia de quê? Murmuração. Eu acho que a minha língua vai se grudar no céu da boca. Eu nem vou louvar mais. Nem vou louvar, porque Deus está falando que eu não valorizei Jerusalém, não valorizei Sião. Agora estão falando o quê? A nossa boca encheu de riso. O que é isso? A boca dele azar. De uma orelha a outra. Nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos, de alegria. Amém? Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Verso 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enche o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria. Olha só, eles mudaram agora. O que eles estão falando? Que mesmo quando eles estiverem com lágrimas, olha lá, aqueles que semearam com lágrimas, mesmo quando eles estiverem tristes com lágrimas, eles vão semear o louvor deles. Eles não estão agora murmurando mais. Eles falaram que aqueles que semearam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Você quer colher alegria? Então louve e adore ao Senhor mesmo com lágrimas, mesmo na dificuldade. Olhe para Deus, se volte para Deus, para o seu Senhor. É isso que eles estão falando. Nós estávamos numa época de tristeza, mas nós decidimos, vamos semear em Deus, vamos esperar em Deus, vamos orar ao Senhor, vamos pedir perdão pelos nossos pecados. E então agora eles escolheram o quê? Alegria. Você quer ser alegre? Você quer ser feliz? Irmãos, a marca do cristão tem que ser alegria. Quando eu estava lá cortando o cabelo, meu filho cortando, e eu estou lá com um propósito, eu sei que eu vou ganhar almas ali, em nome de Jesus. E vários jovens ficam ali naquele salão, e eu vi que o rapaz está cortando o cabelo do meu filho, falou assim, eu gosto de você. Ele sabe que eu sou pastor. O pessoal que estava lá cheio no salão não sabia. Eu gosto de você, sabe por quê? Mesmo você sendo pastor, aí o povo jogou tudo em mim, eu de bermuda, camiseta, boné. Mesmo você sendo evangélico, você é feliz. Seu filho vem aqui. Eu estou observando vocês desde quando você começou a cortar o cabelo aqui. Você deixa o seu filho cortar o cabelo do jeito que ele quer. E ele sai daqui feliz com o cabelinho arrumadinho. Esses dias eu fui cortar o cabelo de um crente aí, já falou assim. E o filho dele falou, papai, deixa eu deixar meu cabelinho arrepiadinho aqui em cima e passar gel. Ele falou, aí o cara até imitou, falou que o cara fechou a cara, falou, não, meu filho não vai ter cabelo do mundo não. Passa a um do lado e a dois em cima. Ele falou assim. Aí o cara, como assim? Passa a máquina a um do lado do cabelo dele e a dois em cima. Meu filho é crente. Aí um menino voltou outra vez e falou, papai, deixa eu só deixar um pouquinho arrepiado para cortar, deixar passar o gel. Não, você não vai ter cabelo mundano. Então, aí eu falei para ele, olha, deixa eu te falar, esses crentes, eles não passam a realidade de quem Deus é. Não liga não, viu? Deus, ele é feliz, Deus não é mal-humorado igual ele não, tá? Deus não é um velho barbudo sentado numa cadeira com uma bengala, falou, hoje eu vou dar uma bengalada em alguém, eu vou ferrar com a vida de alguém. Não, Deus, ele é feliz, ele é alegre, e ele quer que nós sejamos alegres. Meu filho está feliz, ele se sente bem com esse cabelo, eu fico feliz por ele. O mundo entrar na gente não é talvez os conceitos, os estereótipos. O mundo entrar na gente é a cultura do mundo, a cabeça, a mentalidade de que o seu filho sendo uma pessoa amargurada e triste, Deus se satisfaz com isso. Deus não satisfaz com isso. Deus não satisfaz com uma alma insatisfeita e infeliz. Deus se satisfaz com a sua alegria. Deus se satisfaz quando você vence. Deus se satisfaz quando você realiza um sonho. Deus, ele se alegra nisso. Pode ter certeza, irmãos, que
Deus, Ele nos ama muito. A palavra de Deus diz: eu que sei que pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o futuro que desejas. Vamos ficar de pé. Vamos aplaudir o Senhor pela sua palavra. Deus vai mudar a sua história. Eu creio. Vocês estão felizes hoje? Eu acho que vocês estão tão acostumados a eu dar exortação. Quando eu prego uma palavra de alegria, vocês ficam de cara feia. Prego uma palavra: Deus vai te dar um milagre, Deus vai te abençoar. Será que é uma pegadinha? Tá querendo? Eu estou pregando o que Deus mandou eu pregar. Eu não falo nada de mim. Eu quero que o Daniel ponha aqui Jeremias 29, versículo 11. Esse versículo eu quero que você leve para você, sabendo que Deus, Ele te ama e que Ele quer que vá tudo bem na tua vida. Assim fala: porque sou eu, filho de Deus, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança, amém, e um futuro. Deus, Ele não pensa mal de você, Ele não te deseja mal, Ele te deseja o melhor. Mas às vezes Deus permite que o pior aconteça com você. Às vezes Deus permite que coisas ruins aconteçam para você valorizar o que precisa ser valorizado, para você não negociar o inegociável, para você se voltar para Ele. Feche os teus olhos, comece a orar. Eu profetizo nesta manhã a alegria do Senhor sobre você, a renovação da alegria. Você seja feliz com a mulher que Deus te deu. Você seja feliz com o homem que Deus deu você. Seja feliz com os teus filhos. Seja feliz com o trabalho que Deus te deu. Aleluia. Seja feliz com a faculdade que Deus tem te dado, querido jovem. A profissão que Deus tem te dado. Que você prospere, que Deus te abençoe e te use. No trabalho que você está hoje, mesmo que você está num cargo, numa função pequena, que você seja feliz e Deus prospere você lá. Em nome de Jesus, porque Deus quer te dar um futuro agradável. Deus tem bons pensamentos em relação a você. Desejos de te abençoar. Que eu dei dos edomitas, esqueça deles, pede perdão agora para Deus. Fala: Deus, eu quero perdoar os edomitas da minha vida. Quantas pessoas te prejudicaram, quantas pessoas te entregaram. O missionário Alexandre Caione, lá do Níger, que já esteve aqui na igreja 2 vezes, ele contou para mim que quando em 2014 a base missionária deles foi invadida pelos muçulmanos, a mulher dele poderia ter sido estuprada, poderia ter sido morta, ele queimado vivo. Quando os muçulmanos estavam vindo para invadir as casas, um jovem, filho de muçulmano, que estava com o pé podre, com a ferida, na qual eles ficaram vários meses curando as feridas, arrancando aquele pus, aqueles vermes no pé dele. O pé dele estava podre, ele quase ter que amputar o pé. E ele ficou por meses na base, sendo alimentado, sendo curado. E quando foi curado, ele foi embora, seguiu o caminho dele. E o missionário estava vigiando, vendo aquele povo vindo, e ele olhou no lugar que ele estava escondido, que ele podia ver a rua. A pessoa que apontou a casa deles e falou: tem cristãos brancos ali, vai lá. Foi esse menino que eles limparam os pés dele com ferida. Foi esse menino que eles cuidaram. Foi ele que entregou, ele foi um edomita, falou: vai lá, a casa dos cristãos estão ali. E então só deu tempo dele pegar os documentos, sair pelo fundo e fugir. A esposa dele poderia ter sido abusada, eles poderiam ter sido mortos, mas conseguiram fugir. Mas a base foi toda destruída, e agora estão captando recursos para reconstruir. Um projeto que só ajuda os outros, só dá alimento para os carentes, para as crianças, moradia. E aquele menino fez isso. Por que ele fez isso? Porque é ódio no coração, muita coisa. Eu perguntei: missionário, e aí, o que vocês fazem? Ele falou: se ele voltar lá, a gente cuida dele de novo. Porque a única coisa que pode libertar eles é o amor.
E se a gente não amar de verdade, eles vão ser livres. E se eles não for livres, nós estamos alimentando nossos inimigos, porque eles são todos muçulmanos. E quando crescer, eles vão nos matar. Então, se não for um amor verdadeiro que a gente carrega com a gente está trabalhando para a nossa ruína. Aquilo lá fiquei no meu coração. Se a gente, irmão, não tiver um amor verdadeiro, nós estamos trabalhando para a nossa ruína. Nós estamos trabalhando por algo que não vai libertar verdadeiramente as pessoas. Que não vai libertar as pessoas. Então nós temos que liberar as pessoas na qual estamos presas. Pessoas que nos roubaram, pessoas que nos traíram, pessoas que nos defamaram. Ore agora, libere, seja alegre. Feche teus olhos, ore por aquele que te prejudicou no trabalho. Ore agora. Diga: Senhor, eu perdoo. Eu quero ter um coração alegre. Eu quero pegar de volta a minha harpa. Essa manhã Deus quer que você pegue as harpas. Seja um tangedor. E descerá sobre ti o Espírito Santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Deus vai mudar a tua história. Você vai ser um libertador. Por onde você for, você vai tanger. E pessoas serão libertas. Nós oramos, Senhor, em teu nome. Vem com teu poder nesta manhã. Sei que estás aqui. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah. Derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah. Da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah. Derrama Shekinah. Da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah. Derrama Shekinah. Esperamos por ti, Senhor, pela tua presença. Erga suas mãos. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. A igreja, espero por ti. Canta, igreja. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em tua presença. Diga pro Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui
tua presença. Feche os seus olhos e diga para ele: eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui Em tua presença, eis-me aqui, em tua presença, derrama tua Shekinah, derrama tua Diga: eis-me aqui, eis-me aqui, em tua presença, eis-me aqui, em tua presença, derrama tua Shekinah, da plenitude do teu Espírito, derrama Shekinah, oh, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah. Derrama Shekinah. Derrama Shekinah. Espírito Santo, nós oramos para que eles que estão presos sejam libertos das cadeias, da falta de perdão, que haja perdão, que aqueles que penduraram as suas harpas, que venham agora pegar suas harpas, que venham agora se armar de louvor, armem de louvor nos seus lábios, como a palavra diz, na nossa boca se encheu de riso, e no nosso lábio um novo cântico, aleluia. Eu profetizo um tempo de paz, de alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aqueles que estavam no cativeiro na Babilônia sejam conduzidos agora a Sião, a Moriá, ao lugar da provisão, ao lugar do céu estabelecido na terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, aleluia.